Solução. 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 Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Por Mais Soluções. Esse programa idealizado e realizado pela Solutudo, que ajuda pequenas empresas há quase 15 anos a serem encontradas, a aparecerem no digital. E a ideia nossa é ajudar através de uma conversa também. O programa Por Mais Soluções tem o foco de toda vez trazer um problema que as pequenas empresas vivenciam, que é real, para ser discutido por especialistas e empresários, né? Pessoas que estão vivendo o problema. Todos os programas, a gente tem uma série de programas já gravados aí com problemas de todo tipo, né? De financeiro, vendas, problema de... O que mais que a gente já falou aqui? Saúde mental. Saúde mental, impostos, verdade. Coisa. Tudo isso aí, né? A gente tem... Então, se você não segue a gente ainda, está assistindo a gente pela TV, pela Band, basta procurar Por Mais Soluções no YouTube, no Instagram, nas redes sociais como um todo. Qual mais rede social? Spotify também, né? YouTube, TikTok, Instagram. Caramba, tem muita rede social hoje em dia, Todas essas né? redes têm conteúdo. Então, se você está assistindo a gente na TV, segue a gente nas redes sociais para você poder ver os outros conteúdos e ter as novidades. Se você está assistindo a gente pelas redes sociais já, ou por algum corte que a gente tem aí, todo domingo às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã na Band, né? Acorda cedo lá, a Fórmula 1 tá na Band agora, né? Então, nós também fomos para lá. Então, é isso aí. Eu espero que você possa encontrar nesse programa soluções para o seu dia a dia. E como eu falei, todo programa a gente põe um problema em cima da mesa, né? Que não necessariamente precisa ser um problema, mas se você não souber lidar, ele acaba sendo. E hoje, Bia, como é que tá aí? Qual que é a bucha de hoje? Bom, olá pessoal. Eu vou trazer hoje um número Tá. e depois eu vou trazer uma pesquisa. Bom, por hora, total de empresas ativas no país em 2022 são de 19.373.257 mil empresas. E eu queria trazer uma pesquisa feita recentemente pela GV, que eles identificaram que a maior parte das pequenas empresas que fracassaram durante ou após o processo, né, o início, foi por conta de conflitos entre sócios fundadores. Então, não teve nada a ver com caixa, não teve nada a ver aí com Principalmente projeto. sobre as startups aí, né? Que eles colocaram. Tem a ver com os conflitos entre os sócios. Relacionamento, né? E o problema de hoje é problemas de relacionamento entre sócios. O que definir antes de começar uma sociedade? Ih, rapaz, sociedade é coisa séria, hein, gente? Sociedade Sociedade é coisa séria. Vivemos em sociedade. Vivemos numa sociedade, né? E hoje, quando a gente pensou nesse tema, nós escolhemos duas pessoas que vivem até uma situação que parece ser ainda mais complexa. É verdade. Nós estamos aqui com representantes da MR Elevadores. Nós convidamos o Diógenes Abreu e o Marcelo Moraes. Eles são sócios na empresa, mas eles têm mais 2 sócios. Caberia que essa mesa teria que ter mais gente. Pensa. Imagina ver os 4 aqui. Pensa Nós temos só nisso. 2, hein? Se Uma você está empresa- reclamando de ter um sócio, eles têm 4. São em 4, Você né? imagina uma empresa que são 4 sócios. Você imagina assim, se todos concordam, será que todos são iguais? Lógico que não. Quando dá empate, né? Nossa, eu, pronto. falo, eu e você versus ele, empatou 2-2 Quem que e define, agora... né? Quem que define? E uma situação bem curiosa, né? Sejam muito bem-vindos, é que eles trabalharam como funcionários de uma empresa antes. Então, antes deles serem sócios, um foi patrão do outro, depois alternou, o outro foi patrão de um. Então, é uma relação já de muito tempo, né? Sejam muito bem-vindos. Diógenes, desafiador ter um sócio, já é. E ter 3 sócios, é mais desafiador ainda? Como você disse, né, a gente já se conhecia, eu e o Marcelo, a gente se conheceu lá em 1992, quando a gente começou Pouco a trabalhar. Começamos a trabalhar com elevador, né? Até eu faço uma apresentação da nossa empresa. Eu falo, o primeiro slide é uma empresa que começou há 30 anos atrás. Mas quando você fala 30 anos atrás, o pessoal não se liga muito, né? Aí eu mostro as fotos nossas de 30 anos atrás, né? O fato de conhecer o sócio, as pessoas que a gente está se associando, ajuda, né? Porque você já tem um conhecimento da pessoa, né?
trabalhamos muito tempo juntos já. Você já sabe se você quer trabalhar ou não com ela, né? Uma coisa é ser amigo no bar, outra coisa é no trabalho, né? Exatamente. Você já trabalhou com aquela pessoa, sabe o comportamento dela, já sabe Perfeito. como lidar, né? Como o Felipe falou, né? Eu já fui par do Marcelo, já fomos assim, trabalhando a mesma função, ele já foi meu gestor, eu já fui gestor dele, então a gente já sabe vários modelos de comportamento, né? Como lidar um com o outro. Então isso ajuda bastante. Só que uma coisa é você trabalhar numa multinacional com toda a estrutura e outra coisa é você começar uma empresa com essa sociedade, né? Tudo por fazer, né? Praticamente do zero, né? Perfeito. Entendeu? Ô Marcelão, e na relação muda? Antes eu era gestor dele, agora eu sou sócio. Não rola uma vingança assim? Você fala, que é? agora eu que também não vou deixar, não tem isso. Bom, primeiro agradecer a vocês também Sim. a oportunidade de estar aqui, né? Então, as pessoas, o Tadeu e o Donizete, que não puderam estar aqui, então nós somos os 4 aí que compõem aí a MR, né? Realmente a relação, ela muda, né? Não é a vingança ou aquilo que a gente plantou lá atrás ou fez junto lá atrás, né? Mas realmente o relacionamento, ele é bem diferente no momento que você tira um pouco a relação de amizade do lado, né? E passa a ser um sócio da empresa, né? Entendeu? Então ela você enxerga aquela pessoa como seu amigo, ele é seu amigo, todos eles somos amigos, né? A gente Uma sempre curiosidade, trata os isso. 4 trabalham na empresa? Os Os 4 quatro trabalham na empresa. Então não é sócio investidor, Não, os 4 estão não. trabalhando Os lá. 4 não. Ai, Vamos meu dizer, na Deus. operação, no dia a dia, cada um na sua Santo função. pai. Um pouquinho Uma curiosidade, quantas no geral, pessoas né? trabalham com vocês hoje, além dos sócios? Mais 3 pessoas, né? 3 pessoas, tá. 4 pessoas, na verdade. 3 4 técnicos pessoas. e um São administrativo 3 técnicos comercial. E um administrativo comercial. Perfeito. E todos nós atuamos diretamente na empresa, né? Então, a questão ali agora, quando a gente entra na questão da empresa, é o que eu digo, né? Então, a gente olha de um outro prisma, né? Então, deixa um pouquinho a amizade de lado e vamos ali trabalhar junto e ver. Enxerga outras deficiências que talvez não visse no passado? Sim. Enxerga coisas boas que talvez... partes boas da pessoa que talvez, Sim. pô, isso aqui eu Não tive quando prazer de trabalhamos experimentar junto, lá. a gente não experimentou, né? E agora a gente está vendo que, pô, é um ponto forte da pessoa ali, né? Então tudo isso você encontra. Quanto tempo de nesse empresa? dia a dia. A empresa começou em 2012 só com o Tadeu. Tadeu tinha empresa. E eu, Marcelo e o Donizete, a gente se uniu em 2019 com um único propósito, São né? anos já. De melhorar a qualidade da manutenção preventiva dos elevadores. Perfeito. Né? Então esse foi o propósito nosso. E qual é a nossa meta? A meta era crescimento. Tá. É crescer. Uma vez até conversando com... Não era dividir, era somar, né? Era sempre somar. Quer dizer, Exato. então no começo, imagina assim, há 4 anos atrás nós não tínhamos cliente. Então o que os 3, né, os 3 primeiros faziam? Correr atrás de cliente. Só focava no quê? No comercial. Todo mundo visitando condomínio, administradoras, empresas, né, que tivessem elevador. Bom, começamos a captar alguns clientes, o que acontece? Precisa do Marcelo ir para a operação. Precisa fazer a manutenção, precisa atender o chamado, precisa trocar a peça, né? Perfeito. Então começa a operação. Aí começa o quê? O cliente começa a pagar. Então precisa ter alguém cuidando do financeiro. Aí não dá para todo mundo estar captando mais, já tem que Isso. administrar. Então, mas é isso que é um negócio interessante falar de sociedade, né? Sim. Quando nós começamos, era muito claro para nós que cada um teria um papel na empresa. Legal. Né? Então, por exemplo, eu sou o engenheiro da empresa, Perfeito. mas eu faço a parte comercial. Porque imagina o seguinte, depois que a gente captasse alguns clientes, a gente cuidasse só da operação e do financeiro e largasse o comercial, a empresa para de crescer. Perfeito. Então nós nunca tiramos o pé do comercial, da captação de clientes, desenvolvemos parcerias com fabricantes de elevadores, né, para colocar no mercado, mas os 3 pilares continuaram muito fortes, né? E aí bom. conforme a empresa foi crescendo, vamos contratando mais técnicos, mais assistentes, né, para nos Legal. ajudarem. Não, show de bola. Eu vou fazer a primeira pergunta mais oficial nossa aqui para vocês. Não sei se vocês, eu gosto muito, né? Acho que um dos passatempos da minha vida é ver etimologias de palavras. Não sei se vocês sabem da onde vem a palavra sócio. Sócio O que não. significa não sei, na origem confesso da que eu não palavra, sei. né? Não. A origem da palavra sócio, ela vem de companheiro, né? Sócios do latim, seguidor, e tem a ver com seguir, ir junto, acompanhar.
né? Olha que Então, quando eu, interessante. em tese, a palavra é muito boa. Porque às vezes você pega uma palavra e a palavra é ruim. A palavra trabalho, por exemplo, ela não tem uma origem muito boa. Agora, sócio é ir junto, companheirismo, né? Por isso vivemos em sociedade, né? Quando a gente fala isso, por si só já temos uma sociedade. E aí vem uma das questões que mais geram assim, uma curiosidade, no caso de vocês, 4 sócios trabalhando juntos, né? Como é que vocês definiram, ou como é, quem ganha quanto? Boa. Porque eu acho que isso já... Não, mas eu trabalho mais. Ah, mas eu gero o cliente. Ah, mas se eu não gero o cliente, não tem manutenção. Se eu não cuido do administrativo... Como é que faz, cara? Como é que vocês fizeram? Se isso teve problema em algum momento, assim, se já rolou bucha por causa disso, como é que vocês fizeram? Então eu vou direto no fogo já. Então como é que vocês fazem, né? Porque a gente antes aqui tava falando, quando pensa 4, puta, vai ter dinheiro para todo mundo. É a primeira dúvida que surge, né? Como é que, porra, como é que vai ser? Vai dividir igual? Eu trabalho mesmo lá, eu tô trabalhando 1 hora a mais, o outro... Como que é isso? Eu acho que o que ajudou bastante foi a questão da preparação, ou seja, quando nós entramos na sociedade, a gente tinha uma reserva de emergência, vamos dizer assim, para a vida pessoal, né? Perfeito. Porque uma das principais regras que a empresa tem que seguir, o que é? É você não tirar dinheiro da empresa para pagar a conta particular. Perfeito. Então a gente vivia com o dinheiro que nós tínhamos, né, na época, e começamos a captar cliente. E a gente não tirava nada. Era tudo para reinvestir na empresa, né? Não tinha nada, a empresa não tinha nada, tinha que montar a empresa. Começaram Então todo o certo. dinheiro... Oi? Começaram certo já. A gente não tirava nada da empresa, só reinvestir. Então você Porque tem que vocês comprar... tinham um fundo ali para... para a gente se manter, Perfeito. pessoalmente. Então você tem que comprar uniforme, você tem que comprar material, você tem que comprar ferramenta. Perfeito. Então tudo investir na empresa. Até que foi aumentando a receita da empresa e nós decidimos, não por uma questão financeira, mas por uma questão de recompensa. Poxa, nós não estamos trabalhando aqui, por que a gente não tirar uma recompensa? Para ter aquele dinheiro e falar assim, olha, valeu pelo trabalho. Tá. E para incentivar o quê? O crescimento da empresa. Perfeito. Quanto mais ela cresce, Quanto mais a gente ela vai crescer. ser recompensado. E aí nós definimos uma regra que dura até hoje. 50% da receita é da empresa e 50% é pro Labore. Legal. E Entendeu? vocês dividem esse 50% em 4. Isso, os 50% dividido em 4. Tá. Isso só... Iguais. Iguais. Independente do que cada um Independente. faz. Exato. Por quê? Por causa daquilo que eu te falei. A função de cada um é importante. Pô, eu não sei fazer o que o Marcelo sabe fazer. Eu não sei fazer. Legal. Eu posso até tentar fazer o que o Tadeu faz, né? Cuidar da parte financeira, porque ele é o freio, né? Eu quero investir em marketing, o Marcelo quer investir em ferramenta. O Tadeu Sim. vai lá e diz, pera um pouquinho, pessoal. Vamos Vocês vão conversar. acabar com o dinheiro da empresa. Sim. Então foi uma regra que nós definimos assim nos primeiros 6 meses. E ela persiste até hoje. E é o que mantém a empresa crescendo, não só de tamanho, mas crescendo financeiramente. Perfeito. Que nem vocês falaram, a gente está falando aqui, né? Problema de caixa, problema financeiro. A nossa empresa não tem. Perfeito. Até o gerente de banco fica bravo com a gente. Vocês não querem um empréstimo? Não, obrigado. A gente Que legal, né, cara? Entendeu? Então, desde os primeiros 6 meses, a gente colocou isso aí. Agora, o que cada um aqui quer? Todo mundo quer ter uma retirada maior, todo mundo quer ter um prolabore ou uma participação no resultado maior. Ah, vocês querem ter isso aí? Vamos fazer a empresa crescer. Muito legal. Vamos- 50% para a empresa, 50% dividido em partes iguais, independente das funções. Independente das funções. Isso, exato. É isso aí. É isso aí. E aí entra talvez uma questão, né? Tem até um filme que chama, né? Alguém tem que ceder, né? E se a gente for olhar pelo lado, a gente for levar isso a ferro e fogo, o lado racional, ou o lado que às vezes eu falo lá na empresa, eu falo, Tadeu, quando eu tô dando uma marretada lá numa peça lá no elevador, eu tô tendo certeza que ele fala sempre, eu economizei aqui, comprei tal coisa, eu fiz uma economia e tal. Eu tô pensando que você tá fazendo desse lado aí, porque eu sei que no meu bolso a gente vai trazer o mesmo dinheiro para dentro. Perfeito. Né? Então, eu não fico pensando, a minha marretada, talvez para ele, é a tecla do computador. É bem diferente, né? Agora, se eu for trazer isso para uma questão real, vou dizer, não, eu não vou fazer mais, porque enquanto o cara aperta a tecla do computador... Eu tô dando marretada Eu tô lá. dando marretada, cara, é muito mais pesado, né? A gente olhar por esse lado, né? Sim. Mas assim, então E aí a ele gente... pode falar, mas eu tive que fazer não sei o que para conseguir apertar a técnica. Isso, Quer então dizer, se a Porque o gente trabalho for de cada um medir- tem se a o gente seu for- valor, né? for fazer queda de braço nesse sentido, então a gente não vai conseguir seguir com essa regra.
né? Porque ela não vai perpetuar, não vai dar certo. Então todo mundo se coloca ali dentro do seu quadrado, né? Obviamente a gente se questiona dentro da empresa, do negócio, né? Mas a regra segue bacana, entendeu? O negócio E acho que vai só bem. até para deixar um ponto, né? Porque como a ideia do programa é aquilo, a gente traz o problema e tenta olhar a solução. Então a solução que vocês encontraram foi, primeiro, preservar a empresa, ter um caixa, 50%, e dividir em partes iguais, né, o resultado dos outros 50%. Aí fica aquele ponto, né? A gente veio na estrada até conversando sobre isso. O que nós combinamos, né? O combinado não sai caro, né? Parar e combinar e acordar e tá. Porque uma outra forma de fazer também, também sugerida por alguns especialistas do mercado, é você olhar a posição de cada um e visualizar o que aquela posição ganharia no mercado, né? E apesar de sermos sócios, nós temos hierarquia interna. Então, por exemplo, eu já trabalhei como sociedade dentro de uma empresa onde eu tinha um papel, a pessoa tinha outro. Se eu não tiver aqui, quanto nós pagaríamos? Claro que nem sempre. O que nós pagaríamos para um profissional? Putz, para um profissional técnico seria tanto, para um gerente administrativo seria outro, que é uma outra forma de fazer também, que é você não necessariamente divide o lucro por igual, mas os prolabores são na proporção referente à atividade e à função de atividade cada do um. mercado. Essa é uma sugestão para você que está assistindo a gente. Fala, pô, eu não sei se eu conseguiria fazer isso na empresa, até porque eu trabalho menos horas do que o outro sócio, o outro trabalha mais. Uma alternativa para isso também é isso. É você olhar para o mercado e falar, bom, eu estou trabalhando na área de vendas. Um cara na área de vendas ganharia X. O outro, o que não tem nada a ver com o lucro, porque se a gente tem participação igual, o lucro se divide por igual, né? Agora, a posição, ela é paga pela situação da pessoa. E aí acontece, eu sou o CEO, somos todos sócios, mas eu sou o CEO, você é o financeiro, o outro, o que também é muito difícil, porque você tem que ter uma disciplina muito grande, né? Mas eu acho que a fala de vocês e o sucesso de vocês mostra que antes do que é recomendado, vem o que é combinado. E bem combinado, estando todos satisfeitos com aquilo, funciona e dá muito certo, né? Acho que isso aí. Fica aí e alguns aprendizado. alguns pontos que não foram combinados lá no começo, nós temos as nossas reuniões com ata, tudo certinho, a gente conversa, né? Que a gente está falando como é que fica quando fica 2-2, né? 2 querem e 2 não querem, né? Sim. A gente tem que chegar num consenso, alguma coisa nós temos que decidir ali. Para quê? Para ir dali para frente. Perfeito. Né? Porque senão, como é que a gente vai fazer amanhã, né? Pô, não decidimos nada, como é que nós vamos andar? Então, a forma que nós encontramos naquele momento foi esse. Vem dando certo até agora, mas a empresa está crescendo. Então, a gente está discutindo outras formas de remuneração, como comissão. Então, a gente, no começo, nós não montávamos elevadores. Hoje, nós montamos elevadores, né? Então, a gente vende... Vai recombinando, né? Vai realinhando. Exato. Legal. Tem funcionários hoje, então a gente tem que pensar diferente também, né? Perfeito. Marcelo já não faz tanto aquele serviço de mão na massa, já delega mais para os novos técnicos, né? Perfeito. Fica mais na parte de treinamento, parte de preparação para a empresa continuar crescendo. Vocês, pelo que eu entendo, vocês entraram nessa sociedade já bem maduros, né? Já num estágio, depois já de ter enfrentado o mercado de trabalho como um funcionário. E a confiança... eu acho que ela é primordial, né? O Marcelo estava até em off comentando um pouco, fazendo uma analogia com casamento, né? Que sem confiança não vai para frente. Exato. Vocês pensaram nisso antes de convidar um outro? Poxa, eu confio nesse cara. A confiança é algo que eu vou colocar no papel na hora de convidar meu sócio. E não só a questão técnica, né? Pô, o cara entende de elevador, vou chamar ele. Mas às vezes eu não confio tanto na personalidade. Vocês pensaram nisso antes de aceitarem serem sócios? Ou vocês foram pensar em, puxa, não sei se eu confio nele ou não, depois? Não, acho que isso aí foi um ponto que, não sei se a gente pensou, mas a gente já conhecia a pessoa de tal ponto, né, de convivência e de dia a dia mesmo, né, de você conhecer a família, conhecer quem é esse cara de verdade, né, que isso talvez nem pesou ali na hora, porque eu já confiava a ponto de vai ser meu sócio, né, entendeu?
Então, que nem a gente lá tem o combinado na parte financeira, então o Tadeu como gestor financeiro, ele sempre diz lá, né? Financeiro talvez seja o mais sensível da empresa, aí, vamos dizer assim, né? Então o Tadeu, ele sempre coloca lá que, olha, precisa ser dois, precisa ser uma pessoa que olha aqui, tem que ter. Então o Diógenes dá uma olhada lá no financeiro junto Que legal, com o Tadeu. ele mesmo propõe. Ele mesmo propõe. Como ele propõe também, ó, vamos trocar aí Delícia, um pouquinho né? de posição aí, vamos ver, né? A gente não seguiu nisso ainda, mas o Tadeu sempre propõe, né? Olhar essa questão, e aí o Diógenes, olha, mas se você perguntar para mim o financeiro, eu vou vendo os pontos quando a gente chega lá nas reuniões, os momentos mais, onde a gente traz aquilo para a mesa mesmo, eu vou vendo isso aí. Porque se eu não confiar nos meus sócios, né, para mim fica difícil trabalhar. Né? Eu não vou conseguir levantar de manhã e ter o mesmo ânimo, né? Porque como você colocou, Felipe, não tem como. Eu vou falar, aquele cara tá passando a perna em mim. A confiança energiza a relação, né, sem cara? confiança, Então, a gente não teria nem chegado até aqui, lá né? no início, Confiança é a base de tudo. Isso foi muito forte entre nós. A gente já se conhecia a ponto dessa confiança, ela tá bem firmada mesmo pra gente seguir, entendeu? Eu falo porque eu já vi casos assim da pessoa olhar tanto para o quão bom tecnicamente a outra pessoa poderia ser, fala, putz, esse cara na minha empresa ele pode ser meu sócio, porque o que ele faz muito bem, mas ele esquecer de olhar a personalidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa que não tem verdade. E o nosso trabalho, só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, né? Quando nós não começamos na garagem numa casa, como as grandes empresas começam, né? A Apple começou e outras aí, né, começaram, o Google. Nós começamos no fundo da garagem, né? Então a gente começou bem depois da garagem. E a gente foi crescendo. E... Chegou uma hora que vocês conseguiram até a garagem. Não, aí o que aconteceu? Agora a garagem é nossa. Nós fomos para a garagem, ocupamos a garagem, transformamos a garagem no escritório. E depois a proprietária pediu, era um coworking, né? A proprietária pediu a casa, nós tivemos que sair. Nós fomos ver um imóvel, o imóvel tem 42 metros de profundidade. Nós entramos assim e falamos, nossa, mas é muito grande pra gente. Então a gente negociou, estamos lá reformando o imóvel, né? Então a cada conquista que a gente tem, por menor que ela seja, um contrato que eu assino, um elevador que o Marcelo entrega, uma economia que o Tadeu faz ali na compra, um cliente que o Donizete capta lá em Marília, a gente comemora, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso negócio, ele é assim. Assina um contratinho aqui, capta um cliente ali, participa de um evento aqui, isso faz a nossa empresa crescer. Entendeu? Então, isso é que eu acho que é legal. Pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias. Porque se você focar só lá no resultado, você não curte o momento que você está vivendo. Então, o que eu acho legal na nossa sociedade, o que é? Cada um de nós faz bem aquilo que gosta de fazer. Legal. Entendeu? Então, o Marcelo, ele adora trabalhar com elevador. Eu adoro essa parte de deixa eu fazer o que eu gosto, né? Então, Exato. Mas é o que você falou, a confiança tem que ser parte disso. Porque imagina se eu tenho que fazer o comercial e correr para cuidar do financeiro. Não. Né? Então, o que o Tadeu propôs para nós, eu cuido do financeiro, mas alguém tem que acompanhar. Quando dá tempo, eu entro ali no banco, eu vejo como é que tá, se está tudo pago, se o dinheiro está indo ali. Às vezes sugiro alguma coisa, Tadeu, por que não faz assim, por que não faz assado? Converso com ele e tocamos o barco. Mas se eu tiver que pagar uma fatura de R$100, porque ele não está no escritório, Tadeu, tem que pagar uma fatura. Não, entra aí e paga aí. Tipo assim, eu pego uma autorização para ele. Porque a responsabilidade do financeiro... O papel de cada um, né? Exato. Entendeu? Exato. Por mais que você confia, se eu for mexer por R$100, Tadeu, tem que pagar isso aqui, não pode ser amanhã. Não, entra aí, faz, aí eu tô sabendo. Pronto. Entendeu? Eu queria saber um pouco disso, né? Que vocês falaram que vocês fazem reuniões com atas e tal, mas no dia a dia, quando o bicho pega, cada um tem a sua área ali. O bicho já pegou, né? Já. Não, e como que é, assim, tipo, eu posso ter autonomia, na minha área, eu tenho autonomia de fazer uma atualização, de dar uma ordem sem o aval dos outros. Como é isso para vocês? Ou vocês têm que conversar os 4 antes de qualquer decisão? Ou não, eu tô aqui no financeiro, tenho que fazer isso agora, eu vou fazer, depois eu comunico vocês. Como que é no dia a dia? Como que é quando o bicho pega? Mas assim, por exemplo, a questão da operação, né? Eu tô lá no comercial, o Marcelo tá tocando a operação lá, tomando as decisões dele, né? Eu tô aqui no comercial tomando minhas decisões.
Agora, tem uma decisão da empresa. Poxa, vamos comprar uma nova viatura ou vamos fazer um investimento em marketing? Pô, vamos sentar, vamos conversar para ver onde é que a gente vai usar aquele recurso. Por quê? Porque ainda nós não chegamos naquela fase de ter um orçamento prévio. Né? Porque quando você tem um orçamento prévio, o nosso orçamento para 2022, nosso orçamento para 2023, é contratar mais isso, é comprar uma viatura a mais. Então a gente não tem isso aí. Então quando tem alguma ideia, alguém sugere alguma coisa diferente que vai mexer com a estrutura da empresa, pode ser até por telefone, WhatsApp ou na reunião. Mas aí os 4 participam. Os 4 participam. Vamos contratar mais um técnico? Vamos. Mas eu não quero contratar um técnico, eu não preciso. Mas eu sei que para a empresa é interessante, né? Sim. Ter um técnico a mais em Marília, por exemplo. Então, poxa, podemos contratar? Então eu participo da decisão. Mas eu jamais falo assim, não quero que contrate um técnico. Se eu quero crescer, eu preciso ter mais técnico. O que a Bia falou, Bia, a ausência de comunicação, segundo uma pesquisa feita pela revista Exame, é o principal motivo para rompimento de sociedades. A ausência de comunicação. E você pensa, o que é comunicação, né? Tem muitos detalhes aqui que vocês falaram, que às vezes, porque nós estamos aqui, né, com uma empresa, para você que está pegando agora aí, que são 4 sócios trabalhando na empresa, graças a Deus com muito sucesso, né, crescendo, banco querendo oferecer dinheiro, se quiser dinheiro emprestado, fala com eles que eles emprestam. Mas assim, acho que nessa questão do que a Bia colocou, esse lance da autonomia, né, e dos papéis aí. Tem uma coisa que parece que está muito alinhada entre vocês, que eu já tive uma vez, eu tive dentro de uma empresa e eu percebi que tinha muito conflito na empresa, muito conflito. Eu parei todos os sócios, sentei numa mesa e falei o seguinte, o que você espera para daqui 6 meses? E falei, escreve num papelzinho, e não deixei ninguém ver. Escreve no papelzinho, os 4. E aí eu abri os papeizinhos, né? Assim que fala. Os papelzinhos ficou bom. E a diferença de expectativa era gritante. Tipo, um esperava 20 vezes mais que o outro num prazo de 6 meses a 1 ano. E aí você imagina, né? Eu tô querendo ir para um lugar, às vezes pode ser até o mesmo lugar, mas eu quero ir a 250 por hora, você quer ir a 5. Vai dar briga. Vai dar problema, não tem como não dar. Nós estamos querendo objetivos diferentes. Então, a minha pergunta aqui, porque está muito claro, tudo que você fala, Diógenes, você coloca assim, porque a gente quer crescer. Ou seja, eu tenho um critério. Partindo do princípio que eu quero crescer, qual seria a decisão? Porque daí a gente tem o mesmo critério. Então, a minha dúvida é assim, existe isso claro para vocês? Tipo, gente, a gente está aqui para crescer, a gente quer crescer tanto, porque na fala parece que sim. Né? E que as decisões são tomadas com base nisso, né? Acho que é assim, Rafael, a gente, lá no início, a gente talvez não olhou para essa questão. A gente não chegou ali, daqui 1 ano a gente quer estar onde? Perfeito. Daqui 2 anos, ou 3, ou 10, né? Então acho que a gente não olhou para isso aí. Aí a empresa começa aí, como o Diógenes comentou, a gente começa a crescer. Vai vendo, vamos crescendo. A gente vai fomentando. Vamos focar em fazer o nosso melhor para ver o que vai rolar. Isso, e realmente chega um momento que a gente começa a ficar sensível, né? Então, o Diógenes que fica ali mais no dia a dia, então é mais surge uma ligado, oportunidade gigante lá, né? Pô, eu posso colocar aqui mais 50 elevadores, eu posso entrar num negócio aqui, nós podemos ter mais um técnico ali e tal. E eu tô ali trabalhando no dia a dia. Eu vou ter que dar conta desses 50 elevadores. Vou olhando para isso aí, vou vendo, né? Então, o que a gente fez? Tem um momento que você tem que parar e olhar para isso aí. Né? Então a gente pegou uma pessoa de fora para dar uma olhada para a gente nisso aí, para dentro da empresa, onde é que nós estamos, aonde nós podemos chegar e aonde nós queremos chegar. Acho que essa é a pergunta, né? E aí a gente está nesse estágio, entendeu? Que legal, e né? agora fazer esse alinhamento, né? Então nós estamos nesse ponto, onde nesse momento nós chegamos, vamos alinhar. Aonde é que cada um quer chegar? Porque realmente é exatamente como você colocou. Um quer chegar num ponto, o outro quer 3 degraus acima. E o outro, às vezes, quer as nuvens, né? Exato. Então a gente. E tá tudo bem, né? Cada um é diferente, mas aqui somos uma coisa só, né? Isso, e por que nós contratamos essa consultora. Né? Nós contratamos essa consultora para fazer o plano de negócio nosso. O negócio já está rolando faz 3 anos e meio, né? Pô, para que fazer o plano de negócio? A justamente boa porque o Marcelo é que das falou. 100 maiores empresas do mundo, somente uma começou com um plano de negócio.
Pois é. Né? Não querendo desfazer a alegria de ninguém, dos consultores. Não, eu acho que é tem que verdade, fazer mas é verdade. até A pra, Red Bull. Se você faz o plano de negócio e no final da negócio é inviável, beleza, você só investiu no plano de negócio, né? no estudo. O nosso está em andamento e nós fizemos esse plano de negócio. E foi muito interessante o resultado. Que legal. Porque você pega o crescimento que nós tivemos projetado para os próximos 2 anos, mantendo o mesmo ritmo, né? Mostra o seguinte, que a gente pode crescer muito mais, porém não aumenta o lucro. Ué, então quer dizer que nós vamos trabalhar mais e manter o lucro? Opa! Então olha como faz a gente repensar. Perfeito. Então agora nós vamos entrar nessa parte que você está falando, de fazer a projeção. O que nós queremos para a MR para os próximos anos? Legal. Para o ano que vem, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos. Chega uma hora que isso é necessário. Porque né? nós fizemos essa pergunta necessário. lá. Onde é que cada um de nós quer estar daqui 3 anos com a empresa? E cada um teve uma resposta diferente. E que velocidade? Nós queremos chegar a tantos equipamentos, mas quando? Talvez eu queira chegar o ano que vem, talvez o Marcelo daqui 2 anos, talvez o Tadeu daqui 3 anos. Vamos brigar Opa. todo dia. Toda decisão vai ser uma briga. Exatamente. Sim. Entendeu? Então a gente precisa estar alinhado para que esse sucesso que nos trouxe até aqui, ele não vai garantir o sucesso para os próximos anos. Perfeito. Então a gente tem que parar, repensar a empresa como empresa e agora traçar onde que nós vamos estar no final do ano que vem, final de 2024, 2025. Aí é legal. Entendeu? O exemplo deles é aquele exemplo positivo, né? A gente sabe que às vezes tem empresário que está assistindo a gente agora falando, cara, minha situação é bem diferente. Eu tô com meu sócio assim que a gente não pode se ver. Quero matar ele. Quero matar. A gente sabe que talvez seja até a maioria. Então, dos mas sócios aí você pode ter uma solução, né? Por exemplo, tem dia que eu Matar, quero né? matar meu sócio, tem dia que eles querem me matar. Ah, vocês têm isso, Não é então. lógico. Aí o que você faz? Pô. Ó, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou trabalhar. Era isso. Olha que legal. Hoje eu não estou bem. Eu não vou. Imagina eu atender o cliente mal-humorado. Como é que vai ser? Imagina o Marcelo fazendo manutenção lá no elevador, mal-humorado, ou pensando o que eu faço com esse cara, né? Não dá certo. Ó, hoje eu não vou. Dá um tempo. Porque Dá um tempo. Aí, se esse tempo não foi suficiente, vocês falaram de comunicação, né? Chama esse sócio para conversar, não precisa de uma reunião. Eu tô com uma diferença com o Marcelo, nós estamos precisando conversar. Chamar os 4, né? Vou A chamar gente o se Marcelo. conhece há 30 anos. Ô Marcelo, vamos sentar e vamos conversar? Já tiveram conversa? Claro. Foi interessante porque, falando da comunicação, eu queria de um jeito, o Marcelo queria de outro jeito. Mudamos para o imóvel novo lá, vamos quebrar a parede, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Fomos lá, eu e o Marcelo para frente, ficamos olhando. Pô, mas esse quartinho aqui, se a gente fizer para isso, não precisa quebrar nada, não precisa quebrar nada, precisa fazer... Pô, e fica bom, né? Aí aquilo que o Marcelo comentou, a gente cede. Porque a ideia dele era muito melhor que a minha. Eu falei, poxa, que legal, vamos fazer assim. Tá lá até hoje, tá funcionando maravilhoso. Agora, imagina se eu chego lá e quebro a parede. Sem falar com ele. Sem falar com ninguém. Então, esse dar um tempo, você se recolher, porque às vezes o problema está com você, não está no outro. É você se recolhe. Meu, não passou? Chama o cara para uma conversa. Vamos conversar? Porque o importante é que o objetivo é comum. Sim. É o crescimento. Sim. Tava pensando Né? sobre É isso, buscar assim. o ganha-ganha. Porque Então, a é gente não tudo pode em ter prol da diferença entre empresa, nós. né? Tudo Vocês em têm que prol da fazer em prol da empresa. empresa. Então, tipo assim, não é a Em prol minha da empresa. opinião. Exato. É o que é melhor para a E empresa. não é para o meu benefício, não é para o Exato. benefício do Marcelo. Nós estamos brigando pela empresa. Só que um tem uma ideia, outro tem outra ideia diferente. Qual o problema disso? Tem que desapegar para a empresa crescer, Isso. para a empresa... Na Aí, Solutudo quando- a gente costuma falar que toda vez que 2 sentam para conversar, tem que ter 3 cadeiras. A minha, a sua e a da empresa. Isso. né? É isso aí. Então, o que é bom para você, o que é bom para mim, mas o que é bom para ela. Exatamente. Exato. Porque nessa aí a gente acha às vezes uma saída. É nessa nós E a estamos em melhor comum. forma de apaziguar, né? Eu tenho uma questão... Mas o que é melhor para a empresa? Às vezes é ter a salinha e não quebrar tudo. Exatamente. E mesmo quando a gente conversa, hoje você usa o WhatsApp aí, né? Então a gente tem lá o nosso grupo e tem coisas que é uma conversa fria, mas ela acontece por ali. E a gente, no final da conversa, a gente acaba deixando lá, gente, é puxando a MR, é levando a MR, é fazendo pela MR. A gente discutiu uma série de coisas ali que era o problema do momento, era o calor ali, né? Tem sim, acontece, né? Mas a gente está fazendo pela MR, não é pelo Marcelo Moraes, não é queda de braço com o Diógenes, ou com o Tadeu, ou com o Donizete. Tá. Né? É pela MR.
Né? E aí, às vezes, a conversa morre ali, entendeu? Ela termina ali, beleza, tá bom. Aí não sei se a pessoa do outro lado, às vezes, pode ser que ela, né, ficou chateada, mordeu os dentes, eu quero matar esse cara, né? Mas beleza. Mas é porque você trouxe para o campo profissional, né? Você desapega ali, não é mais a pessoa, exato. é a Porque empresa. você está mostrando que não é, não tô bravo com você, né? É o bem aqui, ó, desse negócio que precisa crescer. É ele que a gente tem que olhar. Que legal. Né? É a Muito nossa legal galinha isso. dos ovos de ouro. É que a gente interessante, diz né? Nós assim, contratamos agora um assistente comercial, então nós ficamos ali, eu estava até comentando que a gente trabalha muito fora do escritório. A manutenção é feita lá no edifício do cliente, né? Eu atendo o cliente lá no local dele. O que fica mais é o administrativo, né? Então nós contratamos um assistente comercial. E um comentário dele é assim, a gente faz as coisas e não percebe, mas quem vem de fora enxerga. Ele falou, pô, sabe o que eu acho legal em vocês? Vocês são muito próximos um do outro. Vocês todo o tempo estão trocando ideia. Sim. Entendeu? Então quem está de fora, que não conhece a empresa, está vendo eu conversar com o Marcelo, está vendo o Tadeu conversando com a gente. Entendeu? Então essa comunicação flui. Ah, precisa melhorar? Meu, comunicação precisa melhorar sempre. Sim. O Você engajamento, não pode descuidar sabe? disso. Um dos pontos também que uma pesquisa da revista Exame mostrou é o que às vezes faz a ruptura acontecer é desengajamento. Isso. Tem 2 sócios, tem 4, 3 estão muito engajados, um não está. Então, pelo menos o que eu interpreto é que, no caso de vocês, são 4 sócios engajados na empresa. Né? Na empresa e cada um numa atividade bem específica. Entendeu? Então, quer dizer, um complementa o outro disso aí. Aí o Donizete, que fica em Marília, ele, muitos anos lá trabalhando com elevador, ele conhece muito da cidade, conhece muita gente lá. Legal. Então ele também faz a parte comercial de visitação dos clientes, dos edifícios e tal, e também faz a manutenção. Agora já está com mais um técnico para ajudar. Né? Mas o network dele na cidade é muito forte. Aí quando diz, olha, vem para cá que nós vamos ter uma reunião no condomínio. Aí eu corro lá para Marília. Eu queria chamar agora a participação, Rafa, Bia, porque pode ter muita gente assistindo a gente e pensando, olha, a relação chegou no fim, né? Não há mais um caminho. Tem sócios que devem estar vivendo isso. E às vezes um sócio quer romper e o outro não. Então, como terminar, né? Como romper essa relação juridicamente, legalmente, né? Então a gente foi ouvir e agora a gente vai assistir a opinião, né, de um especialista jurídico sobre como legalmente pode haver essa ruptura. Existe até uma pesquisa falando assim, os principais pontos que chegam ao ponto, né? Porque tem hora que fugiu, conversamos, que vem confronto sobre investimento, descumprimento de combinados, né? Pô, tô combinado de fazer, não tô fazendo, tô bravo, não fui só num dia, faz esse mês eu não fui, só que eu vou dividir igual. E aí começa, e disputa, né? A gente não consegue colocar a empresa em primeiro lugar, e aí fica uma disputa de jogo de braço, crises, né, financeiras, confusão patrimonial, divergência, discussões no planejamento societário. Meu filho vai entrar no meu lugar e aí eu não concordo. Então isso tudo pode, às vezes, levar também para a parte jurídica. Né? Então, se você está nessa situação que nem o Fê falou, a gente vai ouvir um advogado só para não deixar de falar, porque essa sociedade é tão boa. Então, mas caso você esteja... Não, a minha é bucha, então toma para você, fala com o advogado. Então. Não tem jeito mesmo. E aí a gente volta, beleza? Legal. E porque para deixar para todo mundo que está assistindo aí, eu vou pegar um ponto a mais aqui então na volta. Vamos lá. O próprio Tani, né? Ele trabalha com isso aí, Luciano Tani. Né? Com essa questão do... Tá, a empresa está indo bem, mas e como é que fica, né? Se faltar um de vocês? Exato. Quando eu fechei o seguro com ele falou assim, eu preciso fazer uma apresentação para vocês. Porque, lógico, ninguém quer faltar, né? Mas pode acontecer, não pode? Ou é certeza que vai acontecer, um dia nós vamos faltar. E aí como é que fica a empresa, né? E eu acho fica para o filho, fica para o sócio, fica para a esposa, tem que... Sim. E voltando no tema aqui, né? A gente já ouviu aí... faltar. Ouviram aí? Bom, se você tem algum problema que já saiu da mesa, que a conversa, que a franqueza, que a transparência, sei lá, a confiança se despedaçou por algum motivo, né? Aí tá aí os conselhos, né, do doutor aí para ajudar você nesse momento. Agora, voltando para essa mesa, para aqueles que estão no dia a dia ainda, que não chegaram nesse limite, né, de ter que viver juridicamente, como que... acho que tem um ponto importante que é assim...
você citou bastante a questão do relacionamento, né? Eu peguei algumas coisas que vocês falaram aí que é muito de uma relação saudável. A gente comemora pequenas coisas, a gente se reúne uma vez a cada X tempo para conversar, a gente troca o dia todo, a gente cede, né? A gente tem um combinado de retirada desenhado. Quais são as coisas que, assim, a coisa que para cada um, e pode ser diferente, que vocês fazem? Vocês falam assim, isso aqui é uma prática que a gente tem, que se vocês, que mais grita para você assim, você fala, cara, se a gente não tivesse feito ou estar fazendo isso, a gente não tinha chego aqui. Assim, fora a escolha, a confiança antes de começar. Começamos. Quais são as atividades que vocês falam? A reunião, a troca, o que você reconhece para você que tem mais valor, Jorge, e para você, Marcelo? Eu pego o gancho que o Marcelo falou aqui, a história do casamento, né? Imagina você ama sua esposa, mas no final do mês não tem o dinheiro para comprar o leitinho, né? Ou a cervejinha. Então isso começa a pegar forte, né? Começa a impactar no relacionamento. Então acho que a decisão nossa de investir na empresa e deixar o caixa da empresa saudável, para não faltar, né? Para não faltar. Então talvez a gente não compre tudo que a gente precisa de uma vez, mas o fato de utilizar o dinheiro corretamente, isso me dá tranquilidade para fazer a parte comercial, dá tranquilidade para o Marcelo fazer operacional, né? Sem a gente ter que, nossa, eu preciso captar mais clientes, porque senão no final do mês a conta não fecha. Essa preocupação nós nunca tivemos. Saúde financeira. Saúde financeira. Eu acho que esse planejamento que nós decidimos lá nos primeiros 6 meses foi fundamental para nossa tranquilidade e continuar trabalhando. Perfeito. Bom. Eu acho. Perfeito. Eu acho que assim, tem esse ponto e tem o ponto também, como a Bia colocou, e a hora que o negócio pega, né? Então a gente às vezes fala demais, tem um momento que você erra no que você está falando. Então eu acho que o ponto de reflexão ali também, como o Jorge falou, hoje eu não vou, ou vou ficar quieto, se eu vou ficar quieto, não vou incendiar mais o negócio. Ser claro de que eu tô prestes a te matar, é melhor eu não falar. Exato, Não mexe comigo, porque né? senão a gente vai chegar nesse ponto todo dia, vai explodir, amanhã eu vou acordar mais irado e o negócio não vai fluir. Então acho que esse ponto de reflexão é importante, né? Eu tenho um gênio forte, às vezes eu falo as coisas sem pensar, minha mulher fala isso em casa, né? Então, quando fala do casamento e de tudo mais, esse casamento aqui é onde a gente passa a maior parte do tempo. A gente passa ali, né? Trabalho. Então, eu conheço o colega de bar, eu conheço o pai de família, e agora eu estou conhecendo ele como meu sócio, que até então não convivia, era colega de trabalho, mas não convivia, né? Perfeito. Então, eu preciso enxergar isso aí e aplicar humildade ali. Né, entendeu? Se eu preciso dar um passo atrás, eu tenho que dar esse passo atrás. Porque senão não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Perfeito. Se a gente apertar o acelerador só e virar o rolo compressor e vai ser do meu jeito, não vai dar certo. É que nem o casamento. Exatamente. Eu diria que bem então... o lance, só para concluir, é o lance dessa caneca aqui, né? Se eu jogar ela no chão, ela quebra. Porque ela é dura. Né? Se a gente entra duro numa relação, aí é diferente de firme, né? Exato. Então essa flexibilidade para ajustar, né? Sim. Eu ia falar sobre... Então, ser sócio não é ser chefe. Porque você tem outras pessoas ali para você dividir a gestão, o rumo da empresa, né? Então, você abre mão desse controle de chefe. Assim, vou empreender e vou ter um sócio, cara. Você não vai ser chefe ali. Eu substituiria, né? Como nós já trabalhamos em empresa multinacional, que a hierarquia é fundamental, e hoje nós estamos no mesmo nível, né? Cada um tem o mesmo poder de decisão. Eu substituiria essa questão do chefe, da gestão, pelo respeito, entendeu? Porque quando eu assino um contrato, a vitória não foi minha, né? A vitória foi de todos nós. Nós estamos crescendo. Quando o Marcelo vai lá e entrega o elevador e manda o vídeo do elevador e do cliente satisfeito, né? Então, esse respeito que eu tenho pelo trabalho dele, é isso que está fazendo a empresa crescer. E aí a nossa opinião pode ser diferente, mas cada um respeita a decisão do outro. Cada um respeita que aquela decisão que nós estamos tomando está fazendo a empresa crescer. Entendeu? Sim. Agora, lógico, a partir do momento que você tem o funcionário,
ele tem que nos enxergar como, eles são os donos da empresa, são sócios, mas ao mesmo tempo o ambiente de trabalho tem que ser saudável, tem que ser gostoso, né? Eles têm que estar engajados no mesmo propósito nosso. Então, quando nós definimos de melhorar a qualidade da manutenção dos elevadores, e a gente brinca em tom assim, mas falando sério, a gente fala assim, que a gente dá o show do melhor atendimento. E a gente vai falando isso, e o pessoal, poxa, vocês falam da MR, o show do melhor atendimento? Por quê? Porque nós aprendemos desses 30 anos que nós trabalhamos juntos, que o fato de estar próximo do cliente, o fato de ter um relacionamento bom com o mercado, isso faz a gente crescer. Sim. Então a gente fala, é o show do melhor atendimento. Mas o que é o atendimento? É a manutenção bem feita, é o atendimento comercial, é o respeito que a gente tem pelo cliente. Muito legal. Ontem nós fizemos uma reunião com uma cliente, onde nós fomos lá explicar para ela um problema que deu no elevador e que nós já estávamos com a solução pronta. E ela preocupada, eu falei, o que esses dois vieram aqui me vender, né? Parece que porque foi o vendedor e foi o supervisor da operação, né? Depois de 1 hora que nós escutamos. E a nossa reunião demorou 5 minutos, né? Mas ela falou durante 1 hora, nós escutamos todo o problema dela. Ela saiu dando tapinha nas costas. Nossa, que visita boa. Vocês já vieram com a solução e não me levaram nem um centavo. Sim, então, legal. Esse respeito pelo cliente. Sim. A gente podia chegar lá no condomínio, resolver o problema, né, do elevador, sem falar nada para o cliente. O Diógenes, esse lance de respeito ele tem a ver com espaço, né? Respeitar o espaço do outro, a posição. E agora vocês começam a ter gente na equipe. Isso. Né? E um dos grandes problemas, dizem até com filho, é a mãe não autoriza, eu vou e peço pro pai, o pai não autoriza, eu peço para. Como é que é isso com equipe? Né? Para quem que eu peço aumento? Com quem que eu reclamo? Como é que é? É igual em casa. Como é que a gente faz em casa? O filho pede pra mim, eu falo, fala com a sua mãe. Então, isso pede pra mãe, eu falo, fala com seu pai. Lá é 4, lá é a mesma girando coisa. O mês inteiro. Pra aumento não vai conseguir chegar em ninguém. Não sou eu que decido aumento, isso. Fala com o Marcelo. Como é que vocês fazem? Vocês fala com o Tadeu. Cara, você responde fulano. Como que é assim. isso aí? É isso aí, né? Então, na hierarquia da empresa, né? Na parte operacional eu respondo, então os técnicos, eles falam comigo. Tá, né? Tem a parte do recursos humanos, como eu disse, o Tadeu dá um apoio pra gente nesse sentido. Perfeito. Obviamente não é o recursos humanos da empresa, mas dá um apoio. Então, às vezes, é uma questão de um benefício, alguma coisa, o técnico fala direto com ele, porque vai falar comigo e eu vou transferir, né? Sim. Mas, de qualquer forma, seria relacionado a mim. E fala direto com o Tadeu. E o Diógenes hoje, com o assistente comercial lá que ajuda ele, né? Então fala direto com ele, né? Tá, não. Por hora, eu mesmo eu já tive nesse empresas ponto, que eu trabalhei que eu costurava mesmo. Falava, Deve ser, vou aqui, já converso ali, dou uma conversadinha lá, vou dando. Então, acho que isso fica muito claro com vocês. Cara, você responde a mim. Sim. Né? Sim, não vá consultar o Diógenes lá para fazer casinha para mim. Que há uma confiança entre vocês aí, né? E tem a questão da experiência, né? O Marcelo já foi gestor aí de equipe de mais de 20 pessoas, eu já também de várias pessoas. Então a gente sabe lidar com isso aí, né? Perfeito. A gente sabe que a gestão de pessoas hoje em dia é fundamental, né? Eu e o Marcelo, nós somos da época do patrão, né? Falava patrão, depois chefe, depois veio líder, depois veio gestor, e aí não vai parar de mudar. Aquele filho da mãe também veio esse. O chefe é aquele, fala, obedece, né? Então a gente é desse tempo. Hoje sabe que não dá mais para fazer dessa forma. Tem outra forma de gestão e tudo mais, né? Mas assim, dentro do que você perguntou pro Diógenes, né? Teve uma situação bem curiosa, né? Logo no início, quando a gente começou, né? Então o Tadeu ele já tinha empresa. Ele já vinha com a empresa de algum tempo e a gente entrou na sociedade. E teve um dia que eu tive um problema e eu liguei para ele e ele falou, cara, daqui a pouco eu falo com você. Beleza, aí a gente discutiu mesmo, a gente quebrou o pau ali no telefone, né? Daqui a pouco eu falo com você, desligou o telefone. No outro dia ele me procurou, ele não me ligou, ele me chamou, ele falou assim, cara, eu não sou seu empregado, eu não sou seu funcionário. Né? E eu fui gestor por muito tempo, eu fui gestor... algo em torno uma de facilidade para mandar, vamos dizer assim. Exato. Você pega o hábito, né? E aí você precisa... Aí eu falei, o cara tá certo, né? Eu não sou o chefe dele. Sim. Ele é meu sócio. Ele é meu par. E daquele dia Mas maturidade sua pensar, né? Porque você podia falar, como assim? Pois então eu comecei a tomar um cuidado melhor.
por favor, você pode fazer para mim, você pode me ajudar. Por favor, você pode fazer isso para mim agora, senão eu vou te pegar? É com respeito que a gente trata, né? Então eu sempre coloco lá, depois daquele dia, é uma coisa que eu me policio muito. Muito legal. Entendeu? É dar o obrigado, é pedir o por favor, porque realmente ele não é meu empregado. Ele não é meu subordinado direto. Perfeito. Né? E foi bem legal, foi exatamente isso que aconteceu. E eu não tinha, de tanta gestão, já estava numa posição que eu levava do meu chefe, né? Entendi. Mas para baixo a gente distribui um pouco aí, né? Entendeu? E foi assim que aconteceu. Adaptou, mas a gente né? resolveu, adaptou. Porque assim, inevitavelmente, a cobrança vai ter que aparecer. Se ele não for fazer a instalação lá, você vai ter que cobrá-lo. Sim. Se você falar que vai representar a MR e não aparecer lá, ele vai ter que te cobrar. Sim. Mas a cobrança com o sócio tem que ser mais cuidadosa, então, do que às vezes você cobra a sua equipe. Tem uma outra forma de fazer, porque justamente às vezes todos nós temos aqui o ego de falar, peraí, foi o que o Tadeu te falou, eu não sou seu empregado. Essa frase, se o cara cobrar de uma forma ríspida, você vai ouvir toda hora, né? Eu não sou seu empregado, sou seu sócio. Então é diferente na hora de cobrar o sócio. É diferente, mas eu não entendo assim como cobrar, né? Eu acho assim, é participar. Olha, pessoal, estou indo lá em Botucatu, vai ter um evento lá e tal, vou representar a empresa num evento numa administradora. Beleza. Pode ser que alguém tivesse uma ideia, poxa, mas para que investir nisso e tal, né? Mas é aquela coisa de participar. Eu estou participando, mas se você tiver uma ideia melhor, eu estou disposto a ouvir. Então, acho que isso que o Tadeu comentou com o Marcelo foi isso. Olha, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas olha, vamos alinhar aqui a forma, né? Porque nós somos iguais aqui na empresa, né? E quando você tem um funcionário, querendo ou não, a forma de pensar é diferente, né? A nossa responsabilidade é muito grande. Quando eu estava estudando lá a questão de investimentos, né, e cheguei no empreendedorismo, eu até cheguei a dar uma palestra quando eu morava lá no Rio Grande do Sul. E foi interessante porque tinha umas 20 pessoas, dessas 20, acho que metade era empreendedor. Tinha dentista, tinha dono de restaurante, E a gente falava, o primeiro lugar que você investe, qual que é? Quando sobra um dinheirinho, você não quer correr risco nenhum. Você põe na poupança, né? Sim. Não quero perder, põe lá na poupança. Aí depois você coloca lá no Tesouro Direto, fundos e não sei o quê. E na Bolsa de Valores, vocês não investem? Pelo amor de Deus, na Bolsa de Valores não, é muito arriscado. Aí no gráfico lá mostra, né, que só tem um investimento que é mais arriscado que a Bolsa, que é você abrir a sua empresa. Aí eu falei assim, e metade aqui tem empresa, não tem? Aí todo mundo fica... Porque você está investindo, você está apostando numa empresa aberta, né? Então, em tese... Você está pondo o seu tempo, a sua energia, você está pondo tudo lá. Né? Pensa o seguinte, eu pego R$1 milhão e invisto na Bolsa. Em várias empresas ou em uma empresa. Se todas quebrarem, quanto que eu perco? R$1 milhão. Sim. Se eu pegar o mesmo R$1 milhão e investir na minha empresa e ela quebrar, o que acontece? Eu perco R$1 milhão, fico com dívidas trabalhistas, passivas, não sei o quê. Não sei o tempo que você investiu naquilo também, né? Porque não é só o dinheiro, é o tempo. Você foi lá, trabalhou, tempo, você energia, contratou. Nome, tem um monte de coisa, né? Sim. Então, por isso que eu falei assim, que o jeito de começar, eu acho que é muito importante, né? Você fazer sociedade com quem você confia, com quem você conhece, fazer um planejamento financeiro, fazer uma estratégia comercial, uma estratégia operacional, né? Porque o nosso negócio é serviços, mas nós vendemos produto também. Pode ser que tenha empresa, né, empresário assistindo, que trabalha só com venda de produto. Ele não tem o atendimento do serviço, não tem montagem, por exemplo, né? Não tem atendimento na casa do cliente, tá? Mas se você faz esse planejamento prévio, seja pessoal, você, não vou tirar dinheiro da empresa nos próximos 2 anos. Se você se prepara para isso, a chance de ter sucesso é muito maior. Agora, fechamos um negócio legal. Vamos dividir aqui o lucro para nós? Não tem Amanhã reserva. tem que pagar o funcionário. É verdade. Mas eu tirei o dinheiro para mim. Como é que faz? Aí começa a desestruturar a Eu empresa. acho que tem um ponto, você falou tanto o lance do planejamento, mas vocês falaram sobre uma reunião que vocês têm. Isso. Eu não sei, ela é mensal, que vocês falaram que tem ata. Qual a importância de ter momentos onde vocês param? Isso.
Porque tá todo mundo fazendo. Né? E acho que uma das correrias é aquela correria, ela vai, faz, resolve, agiliza e eu tô entregando. Vocês decidiram ter um momento onde vocês param. De quanto em quanto tempo existe esse momento? De quanto em quanto tempo? Como que ele é e se é importante para vocês, né? Você que tem sociedade, geralmente eu conheci várias situações que muitas vezes era uma correria tão grande que não parava. E aí vai acumulando, né? Pois é. Vocês param de falar? quanto em quanto tempo, Marcelão? Quer falar? A gente Vocês têm combinado? A periodicidade que a gente entendeu que seria legal seria mensal. Tá. Às vezes a gente entra nesse piloto automático e a gente não acontece ela mensal. Tá. Mas pelo menos a cada 2 meses a gente tem um momento Senta os ali 4 de ali na sentar. mesa. E é Opa. muito legal. Porque as pautas que são levadas, elas são resolvidas. Né? Então o Jorge sempre cobra lá, Marcelo, traz a sua pauta operacional. O meu, como está mais na flor da pele, ele acontece, eu falo para ele, o operacional ele é muito dinâmico, as coisas elas vão acontecendo. E vão resolvendo. E não tem, elas vão Não dá se pra não resolvendo, resolver, não né? dá para deixar ela em cima da mesa e tentar resolver amanhã. Sim. Ela precisa resolver agora. Sim. Né? Então, obviamente, vai crescendo, vão ter outras demandas que eu vou ter que levar lá para a reunião. Perfeito. Como contratar uma nova pessoa, como ter mais uma viatura, como hoje já tem necessidade talvez de ter um estoque de peças maior, Perfeito. um ferramental diferenciado, alguma coisa desse tipo, que Perfeito. você precisa ter um provisionamento financeiro e eu preciso falar para o cara do financeiro o que eu quero, né? E quanto eu quero. Então isso a gente leva para lá. E quando a gente tem essas pautas, elas são saudáveis, elas acontecem, elas se resolvem e se tem alguma coisa que ficou pendente, ali a gente também mata o assunto, ele fica resolvido ali, né? Então assim, mas eu acho que uma periodicidade que seria legal, a gente não está dentro dela, mas seria mensal. Tá. Pelo menos uma vez ao mês você parar ali, trazer os assuntos, as pautas de cada área da empresa e ali sim resolver e planejar para o próximo mês ou o que vai acontecer. Falando do comercial, imagina o seguinte, eu estou negociando com um grande cliente e vão entrar 10 equipamentos no mês que vem. E eu não falo nada. Aí assino o contrato, falei, Tom Marcelo, vai lá fazer. Sim, Então você já tem que ir preparando, olha, a empresa está crescendo, tem uns grandes negócios em negociação, vamos já preparar, contratar mais um técnico. Então aquilo que mexe com a estrutura da empresa, isso a gente leva para a reunião. Né, para a gente tomar a decisão em conjunto e todos saberem por que tem um técnico novo, por que tem uma viatura nova, porque a empresa está crescendo e vai precisar disso aqui. Perfeito. Agora, aqueles itens que o Marcelo precisa resolver com o financeiro. O dia a dia vai... Aí o dia a dia vai tocando, né? Nesse episódio, né, acho que a gente já está chegando ao fim. Já. Se falou muito sobre comunicação, comunicação e comunicação. Vocês falaram que comunicação me parece aí que é a chave na sociedade de vocês. Qual mais outra ação que vocês acham que vocês fazem, que vocês têm, que vocês recomendariam para quem tem sociedade? Então, vocês falaram muito da comunicação. O que mais agrega valor na sociedade de vocês que vocês não falaram aqui hoje? Você fala na sociedade ou na empresa? Na empresa, né? Entre vocês, entre os eu quatro. vou- Vocês falaram sobre comunicação. Eu vou dar uma resposta por mim, depois o Marcelo pode... Eu gosto muito do networking. Network. Eu gosto muito do network. Eu sou um apaixonado e cada vez que eu convivo com Tá isso... no lugar certo, tá na área comercial, né? Então, mas é que tem uma diferença, né? Sim. A área comercial do network. Você pode vender e ficar Não vender tem sozinho. relação, né? Né? Mas agora, semana passada, né? Estava escutando uma palestra do Ricardo Amorim e ele fala assim, pessoal, quem entra para um grupo de networking achando que vai vender para todo o grupo, está equivocado. Agora, quando você entra para um grupo pensando assim, o que eu posso ajudar esse grupo, aí você está com o pensamento certo. Por quê? Porque você vai lá e ajuda esse grupo, né? Algumas empresas, alguns empresários daquele grupo. E ele fala uma frase fantástica. É praticamente impossível que essa pessoa, essa empresa, não faça negócio com você ou indique pessoas para fazer negócio com você. Então, essa questão do network é muito forte. Né? A gente só está aqui hoje porque eu conheço um amigo em comum, né, o Luciano Tani, que nos convidou para vir aqui. Grande Luciano né? Tani. Que conhece acho que mais da metade de Bauru. Gigante. Do Isso é planeta Terra network. ele conhece. Isso é que faz a gente crescer e que leva a gente para frente. Perfeito. Então eu acho que é fundamental. Você pode ter sucesso sozinho, mas ter sucesso compartilhando, levando, participando é isso que vocês estão fazendo aqui, Sim. né? Falou 15 anos, né, que vocês estão fazendo Sim, isso. sim. Então é fundamental isso aí. Eu tinha Levar cabelo, isso ajuda. franja, né?
Então, acho que para mim seria essa network. Eu sou apaixonado por isso e cada vez gosto mais. Marcelo. Eu acho que a gente está dentro da posição do que faz, daquilo que você mais gosta de fazer, vai dar certo. Acho que isso é um ponto muito importante, né? Mas conhecer as pessoas, saber das pessoas, entender mais as pessoas, com quem vai estar ao seu lado todos os dias, acho que é um ponto que talvez a gente não fez mais a fundo isso. A gente conhecia, tinha a fidelidade, aquela questão, mas o conhecimento da vivência, do dia a dia, isso tem um ponto que tem que se pensar, entendeu? É um ponto que acho que tem que se preocupar, né? Ali no momento que é esse cara que vai caminhar ao meu lado. É como Perfeito. Você colocou, da onde vem a palavra sócio, né? É o cara que vai caminhar, que vai me apoiar, que vai estar comigo ali agarrado junto. Perfeito. Né? Então acho que é um ponto importante. Quer dizer, se erramos na definição da palavra, já ruiu a sociedade, né? Sim, sim. Entendeu? Então eu acho que você tem que. É um negócio forte ali que tem que ser, né? Porque a confiança, beleza. Se eu não confio, não melhor nem começar, né? Já não vai dar certo mesmo. Mas tem outras arestas que precisam ser pensadas, né? Precisam ser verificadas, né? E a gente, quando a experiência de como o Jorge falou, o pacote da multinacional, onde a gente trabalha, ela vem pronto. Então o cara que está do meu lado, ele vem pronto para mim. O cara do RH já viu ele lá, já fez o que tinha que fazer, o cara chega para mim e eu só vou ensinar para ele o que ele precisa fazer. Perfeito. Né? Essa parte eu não vou ter que olhar, né? Então, talvez, para quem vai começar, para quem vai olhar, para quem vai iniciar uma sociedade, acho que é tudo coisa que você tem que olhar, né? Entendeu? Tem que verificar. Show de bola, cara. Certo. É uma pena, passa rápido, né, Fê? O papo foi muito bom. A gente costuma, antes de concluir os assuntos, pegar o que nos saltou aos olhos da conversa com vocês aqui, porque acho que fica muito aprendizado. A gente, quando traz o problema, a gente tenta trazer pessoas que souberam lidar com ele, como é o caso de vocês, e fica nítido aqui, né? E aí, Fê, o que te saltou aos olhos nessa conversa aqui? Eu acho que logo no começo, né, Rafa? Porque muitas sociedades provavelmente devem já começar desgastada pelo financeiro, né? Abre um negócio, só que a gente não tem aquela reserva que vocês falaram. Então me saltou aos olhos que talvez o sucesso da MR Elevadores foram os primeiros 6 meses. Vocês não tiraram nem R$1 da empresa e depois estipularam aquele 50% que entrou, a gente divide igualitariamente para os 4. Acho que essa igualdade aí não tem como não dar certo, né? Legal. E você, Bia, o que te saltou aos olhos aí? O que me saltou aos olhos foi uma coisa muito óbvia, mas que eu nunca tinha parado para pensar, que é essa questão, né, de pai e mãe, a gente olha em prol do filho. E sócios também, né? Não é a minha opinião, não é a sua opinião. É o melhor para a empresa, né? Igual você falou do exemplo da cadeira. O que é o melhor para a empresa? Não é o que o Marcelo acha, o que o Diógenes acha. É o que vai fazer a empresa crescer e ir para os rumos que a gente quer que ela vá. E eu achei isso maravilhoso, esplêndido. Objetivo comum, né? Tem que ter objetivo comum, senão... Muita coisa também me saltou. Acho que a gente teve muito aprendizado com vocês aqui. Foi uma ótima escolha. Então, parabéns para nós, né? Por vocês estarem aqui. Mas eu queria relatar 2 coisas assim que me gritaram. Primeiro, que vocês não fazem necessariamente como se recomenda, né? Como que é o que se recomenda? Pagamos existe algum índice de resultado ou de posição, e aí a gente recebe mediante ao cargo que nós ocupamos ou coisa do tipo, o que me anima, porque eu acho que existem muitas maneiras das coisas darem certo. E vocês mostram isso, né? O mais importante é o que nós combinamos, o que nós acreditamos, quanto nós confiamos. Tem esse combinado, claro, confiança e todo mundo fazendo o seu melhor. Claro, vão existir outros momentos, vão ter outras conversas, etc. Mas acho que isso é uma coisa, assim, o jeito que vocês fizeram, eu acho que a base da sociedade ela está nesse lance de confiar tecnicamente, confiar em termos de caráter e mediante ao fato de entender reconhecer que todas as posições são fundamentais, não tem uma melhor que a outra, né? E acho que um outro ponto que vocês colocaram, que eu achei muito bonito, que é as comemorações, as celebrações, as pequenas celebrações. A gente tem tendo empresa, muitos desafios diários. Muitos desafios. E corre um grande risco deles tomarem a cena.
Né? Pô, tá faltando equipamento, aquele contrato foi cancelado, o financeiro tá com um problema com aquele banco. Quer dizer, a gente tende a falar mais de Foca no problema, problema, né? Natural, o problema pede resolução. A comemoração não. Eu não preciso resolver nada, deu certo. Então ela não pede por nenhuma ação. Já o problema pede, o que faz ele ser mais falado. E eu achei muito legal vocês falarem sobre... Não, a gente fala sobre essas pequenas conquistas, a gente fala sobre o que deu certo, a gente comemora um novo contrato, a gente comemora a entrega de um... Eu fico super feliz, cara. Cara, Super feliz com essas coisas que acontecem. Porque senão você não energiza, né? Você fica... A gente tem que chegar lá na frente, né? Uma frase que o George mandou, eu não me lembro ela certinho como ela é, mas ele diz assim, não me pergunte como estou agora, mas me pergunte como era lá atrás. E é isso que a gente tem que ir nesse caminho, né? Cheguei aqui agora, né? Ó, que legal, né? Como foi essa passagem aí, né? Muito então, legal. É isso aí, se a gente não faz, ela Então, se perde. só deixo para vocês fazerem os agradecimentos, as palavras finais de vocês aí, passa os contatos também da empresa, né? Para quem está assistindo a gente aqui, precisa aí de manutenção de elevadores. Esse é um momento jabá, aproveita e manda bala. Vou deixar até o Jorge começar para fazer com ele, né? Finaliza aí. Primeiro agradecer vocês por essa oportunidade. Para nós é inédito, né? Eu nunca tinha participado de um podcast assim. E o Marcelo até perguntou no caminho, o que nós vamos falar lá? Eu falei, eu não sei, faz 30 anos que a gente está se preparando para esse momento, né? Perfeito. Então a gente vai falar o quê? Falar o que a gente sabe fazer, né? Mostrar a nossa experiência e compartilhar, né? Acho que esse é o negócio. Então agradecer vocês, agradecer ao Tani, agradecer ao MIP Network, que foi lá onde eu conheci o Tani, agradecer, não podemos deixar de esquecer para não apanhar em casa, né? Agradecer a esposa, a nossa família, nossos filhos, né? Acho que é importante também. E fala assim, pessoal, a gente trabalhou muitos anos de CLT, mas a emoção do empreendedorismo não tem igual. É fantástico. Que lindo. Vamos bater uma palma pro seu Jorge aí. Vocês estão vendo, gente? Isso aí faz a diferença na sociedade. Se você não tem alguém assim do seu lado, né? Eu sou o cara mais secão, mais durão, né? Então a gente tem esse cara lá junto com a gente, né? A gente tem algumas coisas, eu digo assim, né? A gente tem os pilares, um muito aqui, outro cara aqui, mas a gente se completa e nivela a coisa ali, faz ela acontecer, né? Então tem sido muito legal. Mas agradecer a vocês, eu assim, para falar em público, tenho uma dificuldade grande. Já me quebrei muito disso, né? E hoje eu vim para cá, gente, mais tranquilo, sabe? Coração gostoso, aquela vontade. A gente não sabe o que ele falou, né? Não sei o que nós vamos falar. Nós vamos lá bater um papo. E foi muito legal, muito bacana. E é saber que se o que a gente passou aqui, a gente puder ajudar outras pessoas, isso é mais legal ainda, entendeu? Tenho mais certeza que bacana vocês ainda, ajudaram. entendeu? Pelo menos eu aprendi bastante aqui hoje. Que a gente puder ajudar uma pessoa que seja, é muito bom, muito bacana, né? Mas é isso aí. Mas nós aí da MR Elevadores, né? O nosso segmento realmente é o elevador, né? Então, qual que é o nosso propósito que nós colocamos? Melhorar a manutenção preventiva dos elevadores, né? De Bauru e região, nós colocamos assim como nosso slogan lá, né? O show do melhor atendimento, né? Então, por que melhorar a manutenção? Porque a gente lá atrás, quando a gente começou a trabalhar, a gente aprendeu um modelo e esse modelo, ao longo do tempo, ele se perdeu e a gente viu que nesse caminho a gente ficou diferente de onde a gente estava, até por isso a gente resolveu seguir num outro caminho, né? E a gente vem trazendo essa melhoria de manutenção preventiva, que é o caminho que a gente enxergou. Né? Legal. O nosso boca a boca tem nos levado aí a outros clientes, né? Obviamente temos aí as mídias, né? www.mrelevadores, né? .com. Também pode procurar na Solutudo que você vai encontrá-los. MR Elevadores. E quem entrar no Instagram tem um vídeo nosso lá que é bem legal, que a gente fala assim, a gente transmite conhecimento, né? Então eu morei no Rio Grande do Sul durante quase 9 anos. Basbar. E tinha um restaurante lá que a gente frequentava, chama Boteco Vitória, e no Rio Grande do Sul não existe boteco, né? É uma palavra meio assim. Então esse cara conseguiu vencer, tá lá até hoje. E ele tinha uma forma de receber os clientes muito diferente, né? Você ia lá pela primeira vez ou pela milésima vez, ele estendia um tapete para você subir uma rampinha de 1 metro para chegar. Lindo. Como então, chama? Chama Boteco Vitória, lá do Tiago, lá da Eliane, né? E a gente é amigo até hoje, apesar de 4 anos que eu já vim para cá. Mas foi um hábito que eu trouxe para a MR.
Então, se vocês forem, quem for lá visitar a MR hoje, vai ter um tapete azul, e a nossa cor é azul, né? Então, eu recebo dessa forma. A pessoa chega lá, eu estendo o tapete e eu digo, seja bem-vindo a MR Elevadores, o show do melhor atendimento. Que lindo. Isso aí já provoca uma reação na pessoa, que é o quê? O elevador é um negócio mecânico, né? Eletromecânico. Você humaniza aquele trabalho, né? Porque nós não cuidamos de elevador, nós cuidamos de pessoas. Nós temos que levar segurança para os elevadores. Muito legal. Então, você receber o cliente, né, ou um colega no seu escritório, com tapete azul estendido falando seja bem-vindo, né? Não faz uma diferença isso para quem está chegando, né? Eu nunca esqueceria, sem dúvida. Legal. E tem gente que fala, faz de novo que nós eu quero vamos, filmar. nós vamos trabalhar para Solutudo filmado crescer tanto que nós vamos precisar de elevador e você já sabe com quem nós vamos falar, combinado? Com certeza. Deixa firmado isso aqui. Com certeza. Queria agradecer muito vocês, né, a Bia, o Fê e vocês dois, né, a empresa como um todo. Acho que a tua emoção, né, dizem que as lágrimas é quando a emoção transborda. E eu falo, você pode fazer qualquer coisa na vida, mas sem emoção é uma garantia de que não vai dar certo. Isso. Né? Não tem. Sem emoção, ela é o cavalo aí que leva a gente. Acho que a sociedade exige muito de mente, mas que a gente não esqueça das nossas emoções aí. Parabéns. Obrigado. Viu? Obrigado. Aprendemos muito com vocês. Espero que você que está assistindo a gente também tenha aprendido tanto assim. Lembro, se você está assistindo a gente pela Band, segue a gente aí, tá aparecendo aí as nossas redes sociais. Se você está assistindo pelas redes sociais, já curte aí, faz o seu comentário. Se você tem outros problemas na sociedade, deixa pra gente saber, ou outros pontos que você gostaria de ver aqui no Por Mais Soluções, que a gente vai trabalhar para trazer outros temas aqui também. Assiste aí o volume de coisas, como a gente falou no começo, né? Já tem. O que a gente lembra? Que a gente já tratou. O Tani esteve aqui falando com a gente, né? Sobre falência. Foi um tema que a gente tratou. Tá Planejamento financeiro. Planejamento financeiro, liderança de equipe. Saúde mental. Como pagar menos imposto, né? Pagar a gente menos falou imposto. de dificuldade. Então tem muitos temas, inclusive fica para vocês também Legal. entrarem no canal, com assistir. certeza. E a gente se vê, para você que está assistindo a gente na Band, no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã. E para você que está assistindo a gente aqui pelo nosso canal, semanalmente a gente sobe conteúdos aqui, cortes e assim por diante. E lembre-se aí, tivemos um grande... Hoje vocês elevaram o nosso papel aqui Gratidão, no programa, gratidão. viu? É verdade. Agradeço Legal. muito. Nós Valeu, que time. É isso aí. Valeu, Então, parabéns. Obrigado, e lembre-se, gente. né? Você que está assistindo a gente, que tem uma empresa que ficou até aqui e que, pô, uma das dificuldades que eu tenho como empresa é cliente, é encontrar novos clientes, é ser encontrado. A Solutudo está aqui para ajudar você nisso, né? Então a gente está colocando aqui embaixo, dá para você fazer um cadastro gratuito na Solutudo e a Solutudo ajuda você a ser encontrado na hora que estão procurando pelo que você faz. Então, vamos pensar no caso aqui da MR. Putz, eu estou procurando elevador lá no Google e eu tenho dificuldade. A Solutudo empresta para você um posicionamento que permite você indexar bem no Google, né? Estar lá na hora que as pessoas estão procurando você. Então, se você está com dificuldade no digital, a Solutudo pode ajudar. Esse programa é uma realização da Solutudo pela nossa causa, que é por um mundo com tanto problema, a gente está aqui por mais soluções. Valeu! Solução. 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 Solução.